Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês o relato de um inscrito do canal que chegou por e-mail. Se você quiser mandar o seu relato, vou deixar o e-mail aqui na descrição para que você possa nos enviar a sua história. Apenas para informação, os nomes que serão ditos aqui já estão trocados para preservar a identidade das pessoas originais, ok? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos ouvir a história. Desde que me conheço por gente, sempre tive contato com o mundo espiritual. Uma das minhas primeiras lembranças é sobre conversar com o meu mentor. Quando era bem pequena, me lembro dele me fazer rir e me proteger das minhas travessuras. Nunca ouvi, mas sempre o ouvi em minha mente. E quando ele está perto, sinto sua presença. Me lembro do sentimento de quando era criança. Sabe essas lembranças de infância? Às vezes um cheiro, um sabor, algo que nos remete a anos atrás? É sobre essa lembrança que vos falo. Uma das minhas primeiras lembranças é sobre sentir o meu mentor. Eu sabia que ele me acompanharia para sempre, que me protegeria de todo mal, que era um amigo e protetor. É importante esta descrição para que vocês entendam o meu relato. Não cresci no meio espírita, mas o espiritismo sempre foi muito natural para mim, pois no fundo do meu ser eu sabia que existia um mundo invisível nos cercando. Na verdade, meu pai sempre foi espírita kardecista, mas minha mãe vinha de uma família super católica, aqueles católicos fervorosos. Então, ela sempre proibiu o meu pai de nos falar qualquer coisa relacionada ao espiritismo, chegando a travar altas brigas quando ele ia ao centro. Me lembro dela até jogar panelas e copos nele, até a ferver água para jogar nele, pois acreditava que o espiritismo traria o mal para nossa casa. Foi apenas com 16 anos que comecei a me interessar em estudar e frequentar a doutrina espírita. Nessa época, o fervor católico da minha mãe já tinha perdido força, devido a tantas manifestações mediúnicas que ela sofria. Sim, minha mãe era médium. Incorporava do nada as piores entidades. Não tinha qualquer controle sobre essas manifestações. Mas sobre isso deixarei para um próximo relato, pois são muitas histórias e este não é o foco. Depois que comecei a frequentar um centro espírita, passei a estudar a doutrina. São muitos anos de estudos. Depois comecei a trabalhar na evangelização infantil e adorava. Me sentia completamente em paz e no lugar certo. Já tiveram essa sensação? Foi quando, com 22 anos, em 2007, eu conheci o Fred na internet, após muitos meses conversando online. Decidimos então nos encontrar. Bom, nesse dia tudo deu errado, tudo mesmo. O ônibus quebrou, o filme que fomos assistir queimou antes do final. Sério, já viu um filme queimar no projetor? Peguei ônibus errado para voltar e tive que andar muito, mas muito mesmo. Cheguei em casa de madrugada, andando sozinha pelas ruas. Nem preciso falar do meu pavor, né? Sou de São Paulo, capital, e aqui não é o lugar mais seguro do mundo, principalmente para uma mulher sozinha à noite. Só ouvia meu mentor: fica tranquila, ninguém vai te ver, nada de ruim vai acontecer. Não rolou aquela química com o Fred. A energia estava muito esquisita. Todo o tempo junto com ele, eu sentia em meu corpo arrepios. Sabe quando você vai ficar gripado? Você se sente meio doente? E um gosto de cinzas na boca, no nariz, era uma energia muito ruim. E após tantos sinais do universo por encontro ser ruim e não dar certo, decidi não sair mais com ele. Como ele era insistente, eu o bloqueei em tudo. Muitos meses se passaram e a imagem dele sempre vinha na minha mente, pois antes desse encontro horrível, era muito bom conversar com ele no MSN até altas horas da madrugada. Conversávamos sobre tudo, e quem me conhece sabe que não sou de muita conversa. Sou bem na minha, não sou de falar muito, principalmente com estranhos. Mas com ele, eu me sentia diferente. Lembrando, gente, que esse é um relato de 2007, então o MSN ainda existia. Após muitas insistências dessas lembranças em minha mente,
Ouvi de meu mentor: todo dia é uma segunda chance. Permita ao Fred e a vocês terem essa chance. E então eu fiz uma prece e fui falar com ele. Para minha surpresa, ele também sentiu minha falta e não estava com raiva dos bloqueios que dei nele. Então voltamos a nos falar e não passou muito tempo, nos encontramos. Fui com medo, mas ouvi do meu mentor: vai sem medo, vai dar tudo certo. E deu. O encontro foi maravilhoso. Depois desse, tivemos muitos outros. Era sempre bom. Estava apaixonada por ele. Começamos a namorar e tudo parecia tão perfeito. Aí que entra a mãe dele. Vou chamá-la de Edith, lembrando que os nomes já foram trocados para preservar a identidade das pessoas. Eu preciso dizer que antes de conhecê-la, ela já era uma energia ruim em nosso relacionamento. Eu e o Fred sempre nos encontrávamos às quartas-feiras, pois eu tinha 2 empregos, tinha banda, tinha meu trabalho no centro espírita, não tinha quase nenhum tempo livre. E todas as quartas-feiras, nas poucas horas que ficávamos juntos, a Edith sempre ligava para ele, com desculpas mais inúteis e esfarrapadas. Filho, comprei cuecas para você. Filho, vou fazer sopa para você. Filho, só queria dizer que a mamãe te ama. Filho, a vizinha ficou doente. Enfim, era só para ter a atenção dele nas poucas horinhas que tínhamos juntos. Sempre que ela ligava, eu sentia calafrios, mas não dava muita atenção para esse sentimento. Até que eu a conheci. O Fred quis me apresentar para a família dele, e eu saí dessa visita muito mal. No minuto que botei o pé na escada dele, me senti nauseada, com dores de cabeça e com gosto de cinzas na boca. Nunca vi espíritos, mas sempre senti a presença deles, e ali eu sentia muitas presenças. Quando a Edith me abraçou para me cumprimentar, senti um calafrio percorrendo minha espinha, até cambaleei. Sabe aquela sensação de sair correndo? Senti isso o tempo todo. Nós, mulheres, temos uma intuição natural e sabemos, ou quase sempre, quando alguém está sendo falso. E ela estava sendo o tempo todo. No almoço, ela sabia que eu era vegetariana. E que a querida Edith fez? Frango, alegando que esqueceu que eu não comia carne. Insistiu muito para que eu comesse. Recusei com toda a educação, até pedi desculpas por não comer carne e pelo trabalho que ela teve em preparar. Sabe, ser educada com quem está querendo claramente nos ofender ou arrumar algum casinho para falar mal da gente é bem difícil, mas fui educada e ser gentil com todo mundo. E esse encontro transcorreu com muitos dissabores. Depois deles comerem e eu ficar só olhando, ela se trancou no quarto, bem emburrada, acreditando que ela queria que durante o almoço eu tivesse me portado mal. Porém, como não o fiz, ela se trancou em seu quarto, saindo de lá apenas quando fui embora. Isso já foi um claro sinal de que ela não me suportava. Concordam comigo que se você vai na casa de alguém para conhecê-los e ele se trancou no quarto, como você se sentiria? Além desses desaforos dela, a energia do lugar era sufocante, principalmente para quem é sensível a essas impressões como eu. Saí de lá passando muito mal e precisei de um tempo numa praça, cercado pela natureza, para me recuperar daquele lugar. Depois desse encontro com a mãe dele, tudo piorou em nosso relacionamento. Ela inventava desculpas para segurá-lo em casa às quartas-feiras e, no mínimo, atrasá-lo. As ligações dela, quando estávamos juntos, aumentaram. Antes era apenas uma vez. Depois do encontro, teve dia que ela chegou a 6 ligações. Mas ele não via a obsessão da Edith, achava normal esse comportamento. Sempre dizia que quando se casasse, a Edith teria que morar junto com a mulher dele, porque jamais a deixaria sozinha. Era um relacionamento muito estranho esse deles. A Edith não o via como filho, mas parecia uma mulher ciumenta tendo que dividir o marido.
Preciso dizer que ela era separada do pai dele, pois ela o havia traído há alguns anos. Depois que ele perdera o emprego, sempre disse que só se casou com ele para se livrar da mãe, que também não gostava dela. Que nunca o amou, apenas o suportava enquanto ele tinha dinheiro. Preciso dizer que o pai de Fred é um homem iluminado, sabe desses espíritos bons que às vezes conhecemos? Ele aguentou muitas humilhações da Edith. Hoje encontrou uma boa mulher e moram bem longe dessa loucura toda. Fred, quando o conheci, odiava o pai, pois Edith o pintava como um monstro, que os abandonara. Mas com o passar do tempo, o fiz enxergar que não era assim. Talvez por isso, e pelos teatros em se fazer de vítima do mundo, Fred, que sempre foi muito bom e protetor, se sentisse responsável em ser tudo o que a mãe queria dele, pois ela era muito sozinha, alegando que ninguém gostava dela. Triste com essa situação, após um encontro muito bom em que pouco ficamos juntos, pois ele estava atendendo mais uma ligação inútil da Edith, fui para casa, deitei no sofá e adormeci. Tive um sonho muito ruim. Vi o chão da casa de Fred e uma fumaça cinza pesada rodando o ambiente. Novamente o gosto de cinzas na boca. Comecei a ouvir vozes me dizendo para me afastar. Ouvia: "Saia! Saia daqui! Aqui não tem nada para você. Vocês não ficarão juntos." Acordei no susto e vi um ogro na porta da sala com uma capa preta e vermelha e um chapéu. Ele tinha olhos vermelhos e um cheiro forte de bebida. Me senti ameaçada. Ele não disse nada e eu despertei disso. Não sei se foi continuação do sonho ou se vi esse espírito na minha casa. Sei que depois disso, quis terminar o relacionamento com Fred. Entendi que eu não seria capaz de continuar com ele e que a mãe dele jamais me aceitaria. Eu estava apavorada com a visão que tinha e sequer pensei no sentimento que tinha por ele. Eu só queria fugir dessa mãe e dele para bem longe. Quando o comuniquei sobre o fim do relacionamento, ele implorou para que eu não fizesse isso. Choramos muito, pois nos gostávamos profundamente. De repente, senti um calor muito forte perto de nós. Não soube na hora, mas muito tempo depois me foi revelado que eram muitos espíritos amigos ajudando nossa união. Me coloquei a falar com palavras que não eram minhas, de uma forma que o fez enxergar que a mãe dele queria nos separar, que ela não nos queria juntos e que ela sempre iria atrapalhar nossa vida, que tínhamos uma decisão que precisávamos escolher entre ter amor na vida ou ter paz na vida. E o que precisávamos saber que se escolhêssemos o amor um do outro, ela sempre tentaria nos separar. E que se escolhêssemos a paz, seguiríamos caminhos diferentes do planejado na espiritualidade. Acabamos não conseguindo nos separar, mas algo mudou nele. Ele enxergou o que a mãe fazia, como se tivesse acordado de um transe. Então ele não permitia mais as ligações dela, a menos que fosse realmente importante. E as desculpas para segurá-lo em casa ou atrasá-lo não funcionavam mais. E um tempo depois desse fato, ela surtou. Era aniversário dele, no dia 29 de dezembro, e ele quis passar o dia comigo e não com ela. Ele voltou da praia, onde tinha ido passar o Natal com a família, e depois do Ano Novo, quando ela voltou da praia e ele estava na minha casa, ela começou a me ligar e me ofender com palavras muito feias que não podem ser pronunciadas aqui. O tempo todo dizia que o filho era dela e que eu não tinha que me meter, gritando totalmente fora de si. Ele, sem saber o que fazer, foi para casa para tentar resolver tudo. Mas ela surtou ainda mais. Quebrou tudo o que era de Fred. Foi para cima dele com socos. Ela tinha mania de espancar os filhos. Espancar mesmo, de deixá-los marcados e sentir prazer com isso, mesmo depois de adultos. Já chegou a quase deslocar o maxilar do filho mais novo de tanto bater. Fred é forte. Lutou com Kung Fu durante a adolescência. E claro que não deixou que ela o agredisse.
Quando ele estava distraído, limpando os cacos dos vidros que foram quebrados, ela pegou o cabo de vassoura e quebrou em suas costas. E deu um ultimato: ou ele terminava comigo, ou deveria sair de casa. E ela não daria mais um centavo a ele, não pagaria mais a faculdade e ele que se virasse. Na verdade, ele mesmo pagou a faculdade com o trabalho dele. O que ela se ofereceu foi para pagar o último ano de faculdade, uma vez que naquele momento ele estava desempregado. Então ele saiu, apenas com a roupa do corpo, daquela casa nojenta e sangrando muito pela paulada que lhe deu. Veio até a minha casa e nós o acolhemos. Ele passou a morar comigo e meus pais depois disso tudo. Meus pais o acolheram e nós passamos a morar junto com apenas 4 meses de namoro. A vida dele mudou totalmente, pois com a mãe a vida era fácil, eles tinham muito dinheiro e ele apenas estudava. Na minha casa éramos muito pobres e todos trabalhávamos muito. Então ele começou a trabalhar e jamais se arrependeu de ter me escolhido, ao invés da vida fácil que tinha com a mãe. Pastou muito, sofreu muito, mas hoje tem um ótimo cargo numa empresa onde merece estar com todo o seu esforço. Depois de uns anos morando juntos, a Edith tentou uma nova abordagem. Se fingiu de arrependida e pediu perdão. Fred, como sempre foi muito bom, a perdoou. Então ela ofereceu uma casa para nós. Desde o início eu não sentia que isso era bom. Sabe a nossa amiga intuição? Ela que grita dentro de nós, nos avisando para não cair num precipício. Nesse tempo, ele voltou a falar com a mãe. Quase nos separamos. Ele dizia que eu era rancorosa, que a mãe havia mudado e que eu deveria perdoá-la e parar de criar caso com tudo. Eu sempre dizia que ela não tinha mudado. Eu sentia que ela não tinha mudado, sentia que ela estava fazendo alguma coisa e sempre pedia orientação do meu mentor sobre isso. Mas não tive resposta por muito tempo. Cheguei a duvidar de mim mesma. Será que não há implicância minha? Fui ficando cada vez mais triste e sozinha. Até meus pais achavam que ela tinha mudado, que tinha se arrependido. Então fui visitá-la junto com ele, pois ele passou a ver a mãe com frequência após o pedido de perdão dela. Mas a sensação que tive na primeira vez que botei os pés naquela casa veio com tudo, novamente, o gosto de cinzas, as presenças, mas Edith não fez nada de ruim, me tratou bem, bem até demais. Me mostrou a casa que queria nos dar e os planos que ela tinha para reformar. Já tinha escolhido até os pisos. Praticamente, se eu aceitasse a casa, não poderia escolher nem as tintas da parede. Eu saí de lá desnorteada e ele super feliz com a ideia de darmos todos bem e sermos uma família feliz e unida. Vale ressaltar que a casa que ela estava oferecendo era uma casa que ficava exatamente debaixo da casa dela. Era um terreno só com 2 casas, uma casa em cima e uma casa embaixo, separada apenas por muros e portões. Algo dentro de mim gritava para não aceitar a casa. Mas ela parecia mudada, me chamava de filha até, dizendo o quanto estava arrependida e que faria tudo para que eu e o filho dela fôssemos felizes. Uns dias depois disso, completamente perdida, me achando uma pessoa ruim por duvidar dela, sonhei. Nesse sonho eu estava numa gruta, com uma água cristalina, e tinha uma pessoa comigo, o meu amigo. Não o vi, mas reconheceria a energia dele a qualquer lugar. A sensação de tê-lo por perto é indescritível. Sei que comecei a brigar com ele. Poxa, você não me atende? Você não me ajuda? Ou nem me responde mais, no momento que eu mais preciso de ti? E ele me disse, minha pequena, você precisa aprender a se ouvir, a acreditar em si mesma e na sua intuição. Por mais que eu queira resolver tudo para ti, eu não posso. Você precisa aprender sozinha algumas coisas e algumas lições. De repente, eu vi um cristal, muito brilhante. Sabe quando o seu foco fica apenas em um objeto?
Então eu ouvi de longe: a resposta que você precisa encontrará nessa pedra. Acordei sem entender nada, pensando que era um desses sonhos malucos que temos de vez em quando, mas feliz por tê-lo sentido. Fazia tempo que não sentia a presença do meu mentor. Uma semana se passaram e esqueci desse sonho. Foi quando, num dia, numa de nossas brigas, que agora eram intensas e cada vez mais frequentes, ouvi na minha mente: o e-mail. Acessa o e-mail. O e-mail? Falei em voz alta, em resposta a esse pensamento. Que e-mail? O da minha mãe? Eu já tentei acessar, mas não sei a senha. Então, como num estalo, o cristal me veio na mente, e eu disse automaticamente: Cristal. O que você disse? Perguntou ele sem conseguir ouvir o meu sussurro. Cristal. A senha do e-mail da sua mãe é Cristal. Como você sabe? Ele disse com os olhos arregalados. Eu só sei, tenta. Fomos por computador. Ele digitou o e-mail dela e quando colocou a senha, entrou. Meu coração disparou. Era essa a ajuda. Sabia que tinha que vasculhar tudo que ali encontraria a resposta que buscava. Levamos horas, lendo mensagem em cima de mensagem. Ele ora socava a mesa, ora chorava sem acreditar no que lia. Havia tantos e-mails bárbaros ali, dentre eles, planos de me matar com veneno. Até aí, tudo bem, ela já havia me ameaçado de morte umas 6 vezes nesses anos, e então não era novidade. Mas nunca pensamos que ela realmente faria, sabe? Cão que ladra não morde, mas ela realmente planejava isso. Conversas de como ela planejava me separar dele. Conversas com amigas de como ela iria conseguir me separar dele quando a gente fosse morar na casa que ela daria, que é debaixo dela. Ela conseguiria manipular ele e ele veria quem eu era e assim ela o teria de volta. E o que mais nos chocou foram alguns e-mails que ela trocava com uma mulher que se denominava Maga, combinando magias para nos separar. Vou colocar alguns trechos de diversos e-mails. Então aqui são alguns trechos, entre aspas, dos e-mails da Edith. Abre aspas. Hoje fui ao cemitério e fiz o que você mandou com relação aos antepassados. Levei o coração de boi e o sangue, espalhei em tudo e peguei a terra do cemitério. Agora eles se separam. Fecha aspas. Abre aspas. Se ela viesse, eu ia colocar alguma coisa na comida. Ela não come carne mesmo, ia ser fácil dar algo que fizesse mal a ela. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Estou fazendo o que me orientou. Me enchi de mel e até de filha chamei aquela PUTA. Vamos ver se dará resultado. Se ela vai cair no meu doce. Fecha aspas. Abre aspas novamente. A casa que vou dar é o que usarei para separar eles. Ela não vai aguentar. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Meu filho aos poucos está voltando. Nossos trabalhos estão dando certo. E isso me deixa menos tristes. Fecha aspas. Quando terminamos de ler as centenas de e-mails bárbaros dela, ele me abraçou. Ficamos um tempo sem saber o que fazer. Choramos muito, fizemos uma prece do fundo do nosso coração, e ele me pediu perdão e jurou que jamais iria duvidar de mim de novo. E ele jamais duvidou novamente. Um tempo depois, ela mudou a senha e nunca mais tivemos acesso aos seus e-mails. Mas agora não era mais necessário. Fred viu a essência da mãe. Viu a que ponto chega o egoísmo de uma pessoa. Que mãe quer fazer mal para o filho? Eu respondo que nenhuma pessoa que ame sequer um pouquinho alguém é capaz das atrocidades que esse ser humano fez. Ser mãe é um presente divino para amarmos e protegermos. Quebrar isso nos traz consequências horríveis. Ela nunca soube que vimos seus e-mails e nunca aceitou que aquele amor incondicional e cego do Fred, que tampava todos os defeitos dela, nunca mais existiu.
Ele a perdoou, sinceramente, mas não a quer mais por perto de nós. Ainda a vê às vezes, e quando ela precisa de ajuda, ele sempre a ajuda. Mas algo foi quebrado nele, e sou grata ao meu mentor pela proteção. Ao longo desses anos, ela tentou muitas vezes nos separar, fazendo magias. Ela tem muito dinheiro para pagar qualquer coisa, pois sempre sinto algum espírito vindo aqui com essa intenção. E muitos deles, quando querem, são ajudados e melhoram suas vibrações. Outras vezes não encontram forças para completar os pedidos de Edith e simplesmente vão embora. Ela sempre tentou nos dar presentes, perfumes, sabonetes, cremes, roupas, até joias, mas eu jamais aceitei que algo dela entrasse no meu lar. E fique de aviso para que todos tenham cuidado com o presente de outras pessoas. Nos casamos. Em nosso casamento, Fred não quis a presença dela no altar. Ela foi convidada, ela esteve no casamento, mas quem o levou ao altar foi a nossa filha, que na época do casamento tinha 4 anos. Eu me permiti que ela conhecesse nossa filha, como um ato de bondade, mas até a minha filha ela tentou causar o mal. Também contarei em outro relato sobre isso. Minha filha, desde novinha, tem sensibilidade para o espiritual. E mesmo bebê, nas poucas vezes que viu Edith, chorava compulsivamente. Jamais quis ficar no seu colo. Hoje, a minha filha tem 9 anos e a minha filha mais nova, 4 anos. Elas não têm qualquer contato com a Edith. Fred, que de vez em quando entra em contato com ela, conversa com ela, ajuda ela quando ela precisa. Mas a nossa filha hoje tem a sua personalidade e ela não tem vontade de ir para casa ou conhecer ou conversar com a Edith. Hoje sigo fazendo minha parte como espírita. Rezo muito por ela e para que Deus a ilumine, para que ela se arrependa de tanto mal e tenha um pouco de clareza. Sempre coloco o nome dela nas vibrações do centro espírita e sei que ninguém é mal por completo. Mesmo a pior das pessoas tem algo de bom em seu coração, mesmo uma fagulha. Rezo para que Deus e os espíritos protetores façam essa fagulha crescer em seu coração. Mas a perdoar, não sei se consigo. Não a odeio e nem lhe desejo mal, mas quero muito longe de mim e de minha família. Há uns 3 anos atrás, vi um trecho de nossa vida passada. Eu era casada com Fred e tínhamos filhos. Ele conheceu Edith e fugiu com ela. Ficou totalmente cego pela paixão, me deixando sozinha passando fome com meus filhos. Eu virei mulher da vida para dar o que comer às crianças, e ele acabou doente sem dinheiro, pois Edith não o quis mais quando ele adoeceu. Sinto que essa ligação dela com ele é muito antiga. Esse sonho fez sentido e explica muito, pois o sentimento dela para com ele nunca foi de uma mãe para com o filho, e sim de uma mulher para um homem. E meu sentimento para com ela sempre foi de medo, de perigo e de que ela me faria mal. Bom, essa é a minha história e a de Fred. Uma história para provar que o bem sempre vence o mal, que o amor é a energia mais forte que existe, pois onde há amor, o mal não separa, que devemos acreditar nas nossas intuições e que a ligação com nossos mentores é um presente de Deus. Sou muito grata ao meu, pois por todas as provações que já passei nesta vida, jamais estive sozinha. Muito obrigada por ler o meu relato. Espero ter deixado algo de bom no coração de quem ouviu. Um beijo a todos os ouvintes do canal. É isso, pessoal. Muito obrigado você que enviou o seu relato e muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, deixem um comentário, me digam se gostaram desse tipo de história. Mandem a sua história, caso tenham interesse. Eu posso ler a história de vocês aqui. O e-mail está aí na descrição e estará também no comentário fixado para que vocês possam enviar. Até a próxima e fui!